maioria dos versos favoritos dos trinitarianos, explicados biblicamente. Sétima parte. Atos capítulo 28, versos de 25 a 27. O Espírito Santo fala. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Atos capítulo 28, versos de 25 a 27. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 28. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, verso 9. Ou seja, o Espírito não é identificado como uma terceira pessoa. Romanos capítulo 8, verso 11. A terceira pessoa também ressuscitou Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Os trinitarianos tentam utilizar este verso para afirmar que uma terceira pessoa participou da ressurreição de Cristo. Esse verso diz claramente que quem ressuscitou Jesus foi Deus. Se a Trindade tivesse ressuscitado Jesus, conforme creem os teólogos trinitarianos, Jesus teria participado da ressurreição dele mesmo, e não seria necessário um anjo para remover a pedra do túmulo. Mateus, capítulo 28, verso 2. Marcos, capítulo 16, versos de 5 a 7. A Bíblia fala que quem ressuscitou Jesus foi Deus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos, capítulo 2, versos 23, 24 e 32. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos, capítulo 3, verso 15. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, tomais conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos, capítulo 4, versos 8 e 10. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Atos, capítulo 10, verso 40. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro,
puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 13, versos 29 e 30. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos capítulo 13, verso 32. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 14 a 17. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. E qual com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versos 19 e 20. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus, capítulo 13, verso 20. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória.